Boa noite, Angola! Antes de começar o vídeo, gostaria de dizer a vocês que o canal agora tem Instagram. Lá eu posto não somente sobre os meus gostos, como também uso os stories para atualizar sobre o canal. Se o roteiro está finalizado, se houve algum problema na edição ou problema na postagem de vídeo, então recomendo que fiquem ligados por lá. Eu também queria agradecer muito por duas coisas. A primeira é que o vídeo sobre Superman bateu 1k de visualizações e 160 likes. Isso é muito considerando que esse vídeo foi postado após meses da minha incompetência ter me atrapalhado de postar vídeo. Aí as pessoas vêm e falam, mas 160 likes é pouco. 160 likes é pouco? Imagina 160 pessoas te perseguindo num beco escuro. É nesse momento que tu percebe que é muita gente. A segunda coisa é que chegamos a 500 inscritos. É praticamente meio caminho andado para que um dia a gente chegue nos 1k de inscritos. Então se você gosta de um conteúdo duvidoso, que tem coisa de nerd no geral, ajude o canal se inscrevendo. Você provavelmente vai se arrepender. Mas quem disse que eu ligo pro seu livre-arbítrio, certo? Hoje estamos aqui para falar sobre Mitos, Homem-Aranha. Essa HQ faz parte da série Marvel Mitos, e essa série vem com o objetivo de revisitar as histórias de origens de personagens clássicos da Marvel. Hulk, X-Men, Quarteto Fantástico, Capitão América, entre diversos outros. Mas como todo mundo que me conhece já espera, o meu favorito dessa série é a do Homem-Aranha. Apesar dela não ser uma leitura muito longa, ela traz uma reimaginação muito linda e legal da origem do personagem. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A história até agora? Você conhece a história até agora. O menino conhece a garota ignora o menino conhece outra garota, ela o ignora também. Todos ignoram o menino entende a mensagem, o menino vai para casa, ninguém nota. A história começa com Peter Parker sendo excluído, se sentindo ignorado, invisível. Esse início é extremamente similar ao início da história do Homem-Aranha em The Amazing Fantasy, onde vemos o Peter sendo ignorado pelas pessoas e por mais de uma mulher. Não sobra nada pro Beta. Algo que eu amo nessa história e que eu vou pontuar diversas vezes é como essa história se mantém extremamente fiel ao material original e faz um ótimo trabalho em recontar e mostrar aos leitores tudo isso de uma forma diferente e até mesmo com mais detalhes e coisas significantes sendo adicionados aqui. Peter está na mesa e a tia May havia feito panquecas para ele. O tio Ben puxa assunto, perguntando se estava tão ruim assim. Peter responde achando que ele se referia às habilidades culinárias de sua tia, como se ela colocasse veneno na comida. E mesmo ele não falando sobre isso em específico, ele concorda, já que, segundo ele, até um tolo notaria algo de errado. Esse sim é o marido que ama a mulher. Que diabos essa velha coloca na panqueca pra ele falar isso? Tio Ben havia notado a falta de ânimo do Peter. Ele ressalta que eles não têm tanto dinheiro, mas ele demonstra que estava disposto a gastar se o Peter necessitasse de algo, mas não era isso. Peter se sentia mal em relação à escola. Tio Ben cita que o Peter é um garoto muito pensativo e que isso lembrava de seu pai quando ele tinha a mesma idade que ele. Devido ao fato de que a ausência dos pais tem sido uma das dificuldades na vida do Peter, o tio Ben se questiona se esse era o problema, se era algo relacionado a isso. Mas o Peter cita que estava tendo problemas com o loiro clichê de filmes hollywoodianos, o Flash. Digo, não esse Flash, o Flash Thompson. Ao citar que o Flash ficava o perseguindo constantemente e que não largava de seu pé, o tio Ben diz que na verdade ele estava assustado e que se sentia intimidado pelo Peter. Peter não acredita no momento, mas seu tio explica que as pessoas sempre estão com medo do intelecto. Ele diz que o Flash tem medo de especificamente acabar divorciado e trabalhando em uma garagem. Tio Ben é poucas ideias nessa história, cê é louco. Tio Ben diz que pessoas com inteligência têm o verdadeiro poder e que ele teria que usá-lo para trabalhar um dia. Peter já entende pro lado errado e já começa a bolar um plano maligno para ferrar com o Flash. Mas aí, o tio Ben o corrige, dizendo que poder não funciona dessa forma. Se você tem o poder, então você tem a responsabilidade. Eu amo esse momento entre o tio Ben e o Peter. Essa história dá mais peso, carisma e importância ao personagem do tio Ben para a origem do Peter. Eu adoro o tio Ben nessa história. Na próxima página, somos levados para a tão conhecida exibição de ciências, onde você já sabe o que acontece. Uma aranha radioativa acaba o picando. Ele sente uma dor agoniante e sai correndo da exibição, mas o imbecil
corre em direção a um carro que estava em alta velocidade e acaba sendo atropelado. Meu Deus, você atropelou uma criança! Porém, ao invés de ir de caixão, ele é jogado para longe e fica grudado em uma parede. Eu gosto muito desse quadro, porque destaca o quanto seus poderes o mudaram fisicamente. Nas HQs, onde o artista era o grande Steve Ditko, as mudanças corporais eram representadas pela cor amarela. Ou ele utilizava as mãos do Peter para poder demonstrar mais essas mudanças. Não mostrando muito das mudanças em seu físico, mas mostrando que seus poderes já estavam surtindo um efeito imediato. Nesse quadro temos um vislumbre de tudo isso e eu acho isso muito legal. A história mais antiga do livro. O menino conhece garota, blá blá blá, etc. O menino é mordido por uma aranha radioativa. O menino fica animado. Menino cai no chão e morre. Brincadeira. Ao longo do caminho, o menino descobre de repente que tem a força e agilidade proporcionais à de uma aranha gigante. Menino agora pode ver perfeitamente. Menino constrói lançadores de teia, aprende a escalar paredes. O menino surta. O menino se acalma. O menino surta de novo. Eu gosto muito de como essa história narra os acontecimentos, como algo que a gente já conhece, uma história que todo mundo já ouviu sendo recontada. Essa maneira de contar a história ressalta que é uma visita ao passado. Peter para e pensa em como ele poderia usar seus poderes, e é aqui que chega na minha parte favorita. O menino faz o que qualquer americano com respeito próprio faria na situação dele. Ele descobre um jeito de usar suas novas habilidades para fazer dinheiro. Peter se apresenta em um programa, sendo apelidado como o sensacional e espetacular Homem-Aranha. Ele impressiona a todos com suas habilidades, e até mesmo é pago em dobro do que ele receberia. Ao receber o dinheiro, podemos ver que o Peter já estava sendo tomado pelo ego, pela ganância. O homem diz que ele poderia continuar como Homem-Aranha para as apresentações, mas que ele teria que seguir as regras. Com um talento como o dele, haveriam problemas de responsabilidade. Ele teria que assinar papéis que isentam os promotores de culpa e teria que declarar o dinheiro em seu imposto de renda. Mas o Peter não poderia ligar menos. Ele fala que aquilo não era um problema dele e diz para o homem dar um jeito nisso, ou ele achava outra pessoa que poderia dar os 20% que ele queria. Logo em seguida, um ladrão aparece fugindo de um policial, com o que aparentava ser uma bolsa roubada. O policial grita para que o Homem-Aranha o impeça e não o deixe escapar, mas o Peter o deixa passar sem mais nem menos, recebendo um agradecimento do bandido. O policial questiona, pois ele poderia ter parado de fugir, mas o Peter responde com arrogância: "Eu nunca vi você ou qualquer outra pessoa em minha porta quando eu precisei nesses últimos anos. Então não me culpe por estar retornando o favor." Poder para alguém que sempre foi ignorado, excluído, maltratado, era o suficiente para dar a sensação de que ele estava no controle de tudo, de que ele era a sua própria prioridade. Vemos de forma clara que ele não se vê na responsabilidade de fazer absolutamente nada. Tia May questiona de onde veio esse dinheiro. Tio Ben reafirma que o Peter já havia falado que ele havia conseguido um emprego, mas a Tia May cogita a possibilidade dele estar vendendo drogas, o que é até compreensível se você parar pra pensar bem. Mas o tio Ben taca o dane-se e diz que se ele estava vendendo drogas, ele estava fazendo um ótimo trabalho. Tio Ben é o maior inimigo do ProErd. Eu acho engraçado que mesmo com a possibilidade do Peter estar realmente fazendo algo de errado para conseguir tanta grana, o tio Ben confia no Peter e o apoia, apenas dizendo que teria uma conversa com ele. Mas feliz com o dinheiro e até perguntando quanto seria uma viagem para o Havaí, tirando uma risada sincera da Tia May. Essa história dá vida ao tio Ben de uma forma muito simples. Ele faz você rir, faz você se importar, mesmo você já sabendo o que vai acontecer. Com seu novo traje, o Homem-Aranha se balança pelos prédios de Nova York, com a arte maravilhosa de Paulo Rivera. Eu adoro os traços desse cara, é uma das coisas que eu amo nesse quadrinho. Parece que a arte dele dá vida ao personagem, os cenários, os acontecimentos que são narrados, é uma obra de arte. Bom, agora vem a parte que todos já conhecem. Peter chega em sua casa e repara nas viaturas de polícia que estavam por lá. Ao se aproximar, ele recebe a pior notícia que ele poderia receber. O seu tio foi baleado e ele não resistiu.
Peter ouve o rádio do policial que dá a descrição da aparência do sujeito e o local onde o suspeito poderia estar, e sem perder tempo, ele parte para sua vingança. O Homem-Aranha chega em estado de fúria, surpreendendo o bandido que estava armado. Ele até tenta reagir, mas falha. O homem começa a fugir gritando como se fosse um pesadelo, mas é pego pelo Homem-Aranha. Mas aí, o Peter realizou algo. A culpa era dele. Peter o agarra pela blusa, o levando para o topo do prédio em que eles estavam. Ele diz que deveria ter matado o bandido naquele dia, e ao chegar no topo, ele ameaça a jogá-lo dali de cima. Esse momento tem um peso enorme, pois aqui é mostrado o ódio que o Peter tem. Não somente no fato de que ele foi atrás do bandido, mas seu ódio também é verbalizado. Nesse momento exato, eu tenho a sua vida em minhas mãos. Você sente que ela está se esvaindo, não sente? Peter grita para que o bandido diga que ele tem todo o poder, mais de uma vez. E assim ele faz como uma forma de implorar pela sua vida. Peter diz a ele que ele havia matado um bom homem naquela noite. E diz que deveria matá-lo agora mesmo. Mas ele não faz isso. Ele assume a responsabilidade. E é assim que acontece. O garoto erra, alguém morre, o menino se pergunta se algum dia conseguirá se reerguer. Você sabe o resto da história. A história acaba com Peter Parker se tornando o Homem-Aranha. A maneira como essa história se propõe a contar a origem do personagem com muito mais peso me conquistou muito quando eu li essa história pela primeira vez. Para quem não gosta das HQs da época devido à sua arte e à maneira de como as histórias são contadas, essa HQ é uma ótima introdução ao personagem e suas origens. Ela se mantém fiel, mas se propõe a fazer mais ao mesmo tempo. Esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Eu me diverti muito escrevendo esse roteiro e gravando esse vídeo, e pretendo trazer mais vídeos sobre o Homem-Aranha, suas HQs, filmes, séries e muito mais. Obrigado a todo o apoio que vocês têm me dado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com pessoas desocupadas. Um obrigado e até a próxima.